Olá, sou a Débora Barini, do Barini Nascimento Advogados Associados, faço parte do Nexus. Estamos aqui para mais um episódio de um podcast ABCD Cast Nexus. Eu estou aqui com o Ricardo, com a Roseli, e nós vamos trocar um bate-papo aqui de o que nos impede a crescer, né? Então a gente vai trazer como que foi essa jornada e eu quero escutar um pouco vocês. Ricardo, o que você traz pra gente? Olha, muito legal, né? Tá aqui hoje, muito bacana. Meu nome é Ricardo Scarmato, sou do escritório Scarmato Advogados, né? Um escritório focado hoje em direito do consumidor. Então a gente tem essa premissa de atender o consumidor, hoje em dia que é muito mal cuidado, né? Por aí. E hoje eu já tenho mais de 20 anos nessa atuação, né? Trabalhando forte nessa área. E eu acho que o principal aqui é a gente passar para o pessoal que está ali nos assistindo, né, como nós, como empreendedores, podemos ajudar, né, as pessoas que estão ali do outro lado, né, a entender como é que funciona essa questão toda de crescer, de networking, né, o que isso nos ajuda, o que ajuda na nossa vida, né, Roseli? O que você acha Verdade. disso? A minha área é um pouco mais restrita, né? Uhum. Porque eu trabalho com saúde integrativa, ozonioterapia e também harmonização facial. Eu sou doutora Roseli, sou mestre em hematologia, sou biomédica, sou neurocientista biohacking e esteta. E fazer parte de um grupo de empreendedores é importante porque você se sente pertencente. E muitas vezes o empresário fica dentro ali, enclausurado, sem ninguém saber da existência dele, né? E isso eu acho muito importante, por isso sempre eu convido algum amigo para fazer parte, porque sozinho é muito difícil, né? E crescer, como é que você vai crescer sem você se divulgar? Não é verdade? Então eu Exatamente. acredito que o networking entre a gente, essa oportunidade de fazer esse podcast, que eu creio que eu não teria essa oportunidade Sim. se não estivesse nesse grupo, né? É. Então, isso é muito importante, sabe? É o que eu vejo assim, né? Na minha participação, quando eu vim também fazer parte de um grupo de network, fazia parte do crescimento também, porque a gente costuma o quê? Caminhar em vários ambientes. Então a gente vai percebendo e vendo por questões estratégicas o nosso crescimento, uma informação, uma palestra, um movimento que um grupo faz de diferente. Mas além disso, o que o Nexus proporciona para a gente, né? Essa relação de confiança, de se aprofundar realmente no negócio do outro e se conectando. Isso leva um tempo. E muitas vezes nós chegamos nos grupos, a gente já acredita que já vai fazer acontecer, já vai sair tendo relações, indicações de negócios ali. E a dinâmica não é assim. É como você também pensa lá atrás, como foi o nosso crescimento? Qual foi o caminho percorrido, né? É. Então, o que a gente poderia ter evitado, o que a gente não repetiria? Hoje, quando eu olho assim, para os meus negócios, nas dinâmicas que foram, na proporção que foi, comecei cedo também, não vim de uma família com formações empreendedoras, apesar de ter um caminho naquele do fazer acontecer na dinâmica do que a gente acompanhava desde cedo ali, né? No empreendedorismo familiar, e cada um no seu momento. Então a gente busca aquele lugar assim, aonde eu vou? Como eu posso fazer? Desde pequeno mesmo o meu negócio iniciando, muitas vezes a gente fala, as pessoas que chegam aqui no Nexus são microempreendedor ou eu equipe que a gente costuma dizer, né? E aí a gente percebe que, opa, a pessoa está buscando uma estruturação, estruturar o seu negócio. Então hoje é olhar assim as dinâmicas de que foi de 13 anos, né, que eu estou à frente ali do Barini Nascimento. Nós já estamos consolidados em Diadema há 13 anos. Já tive escritório na Paulista, já tive no Litoral, já tive outras sociedades. E a gente vai aprendendo a estruturar e vai vendo como são as dinâmicas, né? É verdade. E, de fato, como se cresce com isso, né? Exatamente. É legal você falar esse negócio do eu empreendedor, né? Porque quando a gente chega, né, num grupo de network, você acha que é um outro mundo. Se você nunca participou, você fala, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Um negócio desse aqui, será que vai dar certo? Aí você vê que está todo mundo meio que no mesmo barco, né? Tá todo mundo atuando ali de forma sozinha na sua empresa, né? E buscando esse crescimento. Então, quando eu conheci grupos de network há alguns anos atrás, né? E agora estou no Nexus,
Eu falei, nossa, mas como que eu não tinha descoberto isso antes, né? Como é que existia um negócio desse aqui? Eu não sabia que as pessoas se conhecem, se ajudam, eventualmente fazem amizade, né? Mas essa rede de ajuda, de fornecedores, por exemplo, né? Você precisa de uma clínica estética, se você precisa de uma empresa de decoração, se você precisa, né, de um seguro, enfim, você encontra ali com mais segurança do que você procurar, né, nas redes sociais, enfim, em lugar de pessoas que você não tem contato, né? Então essa questão das indicações que os grupos de network fazem é importante porque a gente tem acesso mais fácil, mais rápido e mais seguro, né, a essas pessoas que têm as coisas que a gente precisa. E você também mostrar o seu trabalho, né? Você consegue mostrar o seu trabalho, consegue também que as pessoas te conheçam e abram a rede de networking delas, né? Ou seja, os clientes delas, porque na verdade o grupo de networking não é para você fazer, você vai fazer eventualmente negócio com o pessoal do grupo, mas o mais interessante é a rede de network que aquela pessoa tem. Então né? você, por exemplo, tem lá 10 clientes, ela tem mais 10, o outro tem mais 15, o outro tem mais 5 e tal. Então, nossa, eu vou lembrar de um advogado de direito do consumidor, lembrei do Ricardo e tal, né? Preciso de uma clínica, lembrei da Roseli. Então, são essas coisas que fazem a diferença na vida do empreendedor pequeno, quando ele está pequeno, né? Exatamente. Eu acho que é isso mesmo, porque o relacionamento que você cria ali na rede é muito importante, né? A partir do momento que você tem esse grupo, você tem pessoas confiáveis dentro do grupo, porque você só indica quando você conhece o serviço dele, né? E ainda mais na minha área, você vai dar o seu rosto para alguém mexer que você não confia? Bom, pelo menos alguém me indicou e sabe que eu sou boa naquilo que eu faço. Então corta um caminho, né, para a pessoa, para o paciente que está procurando. Por isso que precisa ter uma paciência também, né? Não adianta querer, que nem a doutora comentou agora há pouco, não adianta querer já chegar no Nexus ou em qualquer outro grupo e já querer fazer negócio. Não, você precisa ter tempo, né? Dar tempo para que as pessoas te conheçam, né? Que você possa ser conhecido, mostrar a sua autoridade, né? Que é inclusive uma das palavras que a gente tem lá no Nexus, né? A sua autoridade, para você mostrar a autoridade daquilo que você faz, isso demanda um pouco de tempo, né? Tem que ter paciência. Pessoa, você tem que você vai fazer um trabalho aqui, outro trabalho ali, você vai, né, atender direitinho e tal, e aí sim você vai ficar mais em evidência no grupo. Tudo é um trabalho aí de constância, treinamento e processos, né? Que é o próximo caminho. Nós saímos de um lugar e aí como a gente foi aperfeiçoando esses caminhos, estando em grupo, contratando mais pessoas para a equipe, formando a equipe. Ah, não está dando certo, ajusta. Não tem problema fazer os recálculos de rota, né? E muitas vezes, quando a gente não tem essa consciência de como vamos gerenciar os nossos negócios, muitos empresários, quando chegam no escritório, a gente faz muito gerenciamento de contratos, a questão organizacional das empresas nos setores, né? Comunicando os setores e fazendo o quê? Uma adequação de soluções jurídicas para aquela empresa, dando um giro de 360 graus. E muitas vezes vai além do que gente, o que está na lei. Às vezes é uma falta de comunicação de um setor para com o outro, de líderes da equipe, e isso leva a uma desordem da empresa. E o empresário não toma consciência disso. E a partir do momento que ele olha para isso, ele dá um próximo passo no negócio de crescimento, seja na estruturação, na contratação, e na maneira até de se divulgar e trazer a proposta do que o seu negócio pode o quê? Servir a uma sociedade, a você. Né, às vezes ele chega ali, ele quer conversar com você. Isso tem a ver com bem-estar, né, Rô? Que você proporciona às pessoas que o chega. Você traz as pessoas para um quê? Para um estado de presença. Igual o direito do consumidor, o cidadão está ali, ele está necessitando, ele está realizando um sonho, de repente ele se depara com o quê? Com a frustração. E aí, quais são os caminhos, os encontros, os profissionais que nós vamos encontrando, né? E a qualidade deles. E você ter essa confiabilidade. Eu poder confiar o Ricardo, confiar o serviço da Roseli a alguém que é de minha valia, de minha confiança, do meu convívio, essa pessoa vai dar um passo legal. Exatamente, é o que eu falei. Você corta o caminho, né? Porque a Débora está me indicando. Então, eu acredito que se a Débora indicou o Ricardo, eu vou ter sucesso ali com ele, né? E essa conexão, que é até uma das palavras, né, do Nexus, né? Essa conexão entre os empresários
é que faz com que isso aconteça, né? Então a gente se conecta, que demanda um tempo, né? Porque você se conectar, que é igual a qualquer lugar, né? Você não faz uma amizade, por exemplo, do dia para noite, né? É uma construção, né? Tem aquela história do o namoro, depois é o casamento, né? É assim. Então, para as pessoas te conhecerem, demanda tempo, você precisa se conectar com elas, né? Gerar autoridade, ou seja, mostrar que você consegue resolver o problema daquela pessoa que ela está te indicando, né? Daquele cliente, para depois você ficar consolidado no grupo, né? E essa troca de experiências também, né? Voltando ao que a doutora falou, essa troca de experiências entre as pessoas, entre empresários que estão ali no mesmo barco, né? É importantíssimo, porque a gente pega uma coisinha aqui, eu pego uma coisinha ali, tal, e aí eu falo, poxa, eu podia ajustar meu negócio dessa forma, eu podia melhorar, e aí, porque assim, a gente tem que entender que a gente não cresce sozinho, né? A gente não cresce sozinho, a gente precisa de apoio, né? Seja ele qual for. Você pode ir até mais rápido, mas então você vai mais, se você for sozinho, você vai mais rápido, se você for em conjunto, você vai mais longe. Né? Então esses grupos de network que eu vejo, eu já faço parte há mais de 5 anos disso, eu vejo que a importância que é você tá conectado, né, com os empresários. Verdade, é um sistema até de qualidade, eu diria, né? É um ISO da sua vida, né? É o ISO da vida. Empreendedorismo, né? Porque a gente acaba entendendo a dor do paciente, né? Qual que é a sua dor? Qual que é a dor de quando ele te procura, não é, Débora? Eu já tive paciente que se sentou à frente da minha mesa, chorou por 2 horas e não fez aquilo que ia fazer, na verdade, um trabalho de estética. Queria apenas chorar, botar para fora, compartilhar a dor. Essas emoções que eles internalizam quando ele encontra o profissional. Mas com o advogado também acontece. Por isso que o advogado é meio conhecido como advogado barra psicólogo. Né? Sempre uma barra. E o que é interessante que você falou, Roseli, porque assim, imagina o cliente vai na sua clínica fazer um tratamento estético, e ele começa a contar alguma coisa da vida dele, e ele fala, poxa, mas eu tô assim, eu tô passando, tudo que eu tô passando, eu acabei de sofrer um golpe, por exemplo, né, que é uma das coisas que eu faço, direito do consumidor, né, ajuda a recuperar o dinheiro das pessoas que sofreram golpes, e aí você fala, não, mas espera aí, então calma, não fica assim, vou ver o que você precisa, tal, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. Então, esse relacionamento, essa rede, né, de conexão, que esses grupos, eles proporcionam, né, pra gente, Já vem à cabeça imediatamente. Será que é alguma coisa tributária? Você não passa a pensar em indicações empresarial, societária. Você pensa primeiro no grupo, né, e depois você vai. Tem até uma pesquisa, tem até uma pesquisa que eu vi recentemente, eu só não me lembro do instituto, que falam que um dos maiores problemas das pessoas que trazem amargura, que trazem tristeza, é a parte financeira. Então você imagina, né? Como é que você vai tratar um problema dela se ela está com o financeiro abalado por qualquer coisa que aconteceu? Pode ter quebrado a empresa, pode ter com problema com o sócio, pode ter tomado um golpe, enfim, não é? Então para você, às vezes você não tem uma rede dessa se você está sozinho. Você não sabe o que falar para a pessoa, você fala, né? Sinto muito, não tenho o que fazer, né? Ele é solitário, então, né? exato. Então, é verdade. Né? E ali fica sem as saídas, né? E quando a gente encontra pessoas, como eu estava dizendo, vai encontrando os profissionais que a gente acaba até para o nosso negócio usando, e aí fazendo o quê? A continuidade desses processos, crescendo, gerenciando, porque de fato é o que move todo o marketing, a comunicação ali, o operacional da empresa vai ser as vendas. De fato, a gente precisa de pessoas e precisa de vendas nos negócios. E a gente tem um tabu em falar um pouco disso. Porque é algo que é do passado ali, que relacionava muito ao insucesso. Cobrar, né, Débora? A cobrar. É tão difícil cobrar, né? Não se deu bem na vida, foi vender. Mas não é, as pessoas não olhavam isso. Vendedor de plano de seguro, vendedor de não sei o quê. E menosprezava as profissões da venda. Temos que ser vendedor do nosso negócio, E nós somos vendedores constantes, gente. Todo dia. Se nós não somos vendedores constantes, o caixa não entra, o Pix não chega. As negociações não acontecem, o nosso crescimento não chega. Isso, mas dentro de quê? Estratégias, métodos, humanidade. Objetivos, sem perder a humanidade. Mas é muito interessante você tocar nesse ponto, porque o meio jurídico, no geral, né, ele tinha, no passado, essa ideia de que é um tabu, de que assim, eu nunca fui visto como empresário. Eu sou advogado, eu tenho que fazer o processo, a petição, protocolar, lá, fazer audiência e tal. Hoje não é mais assim.
né? Você Temos tem, empreendedorismo legal. tem que você ter fala mal tem que ter dele. empreendedorismo, você tem que ter equipe de vendas no seu escritório, você tem que ter equipe para captar cliente, você tem que ter, hoje em dia agora a rede social, você tem que ter Respeitando os parâmetros respeitando de os parâmetros, ética, óbvio, ética né? Tudo isso sempre. dentro da Tem, ética, dentro do com código de certeza. ética, né? Inclusive eu fui alguns anos relator do Tribunal de Ética de São Paulo, então eu sou, né, eu prezo muito por isso quando eu faço meus Exato. conteúdos. Mas o mais importante é a gente entender que agora o nosso escritório, clínica e tal, é um todo de uma parte empreendedora. Né? Você não é mais só aquele profissional técnico que faz o serviço, não. Você tem que pensar em comercial, você tem que pensar em financeiro, né, para cobrar as Sim. pessoas, né, que é Exato. chata. Você tem que pensar, né, no administrativo, na gestão, você tem que pensar em tudo isso. E você começa a abrir mais a sua cabeça, né, e eu digo assim, com propriedade, nesses grupos de network. Né? O Nexus é um deles. Você traz, Ricardo, a questão, né, de nós olharmos para o nosso escritório como uma empresa de fato e fazer os processos adequados e necessários para esse crescimento. Até o setor de cobrança tem que existir. A gente implementa tanta coisa no do outro, olha, por que não no nosso? E o cliente acha que é sempre, é sempre uma olhadinha ao processo. De fato, não é uma olhadinha. Às vezes Existe toda uma qualidade técnica, profissional, investimento, tempo, hora. Acontece isso muito comigo, Débora. Eu vou te mandar os meus exames, você dá uma olhadinha. Gente, eu tive laboratório por 28 anos, fechei na pandemia, porque Deus tocou no meu coração que já tinha acabado o tempo, mas saí da saúde, mas a saúde não saiu de mim. Então, além da harmonização, eu implementei a saúde integrativa. Sim. E na saúde integrativa, nem sempre os parâmetros universais é o que a gente julga ser bom para você. Então, para eu dar uma olhadinha no seu exame, eu vou ter que avaliar, analisar, dar um tempo meu ali em cima daqueles exames para eu te dar o retorno que eu aprendi. Então, acontece com a gente também, né? Dá uma olhadinha no processo, dá uma olhadinha nos exames. Olha, e ainda mais quando você faz tudo isso com muito amor, com muita responsabilidade, com muita ética, não dá para dar uma olhadinha. A gente E você... Desculpa. Não, imagina, pode falar, né? A Roseli me traz assim uma lembrança de algo assim. Ela falou assim: eu saí, mas a saúde não saiu, mesmo não tendo mais um laboratório. E é isso, nós tínhamos muito isso na advocacia também. Ou você é o advogado vai esperar a indicação, espera a pessoa bater a porta, aquele negócio, exatamente. você vai fazer. Placa na rua, você tem que ter placa, né? O Antigamente, muito umbigo no antigamente. balcão, o umbigo do no do balcão fórum, não existe mais. não Hoje a existe gente tem que mais. fazer chamada virtual, esperar Hoje o em dia. cartorário te atender. Tem toda uma questão. Nas situações mais, né, extremas, nós ainda vamos. Mas tem que ser mediante agendamento, ou senão você vai arranjar uma confusãozinha, lá chama prerrogativa, chama OAB, não é assim, Ricardo? Para poder ser ouvida hoje por um juiz ou um desembargador. Mas depende das dinâmicas do fórum e das relações ali que se contam, e do profissional como ele também se coloca para ter essas portas abertas, né? Ou seja, De resumindo, você tem que estar sempre se atualizando, né? Se Sim. você não se atualizar, você vai ficar para trás. Se você hoje não está num grupo de networking, realmente você vai perder muita oportunidade na sua vida. E essa atualização nos leva para este lugar das transições. E a advocacia não era vista como uma atividade assim mercantil até hoje, mas não é vista como, vai ser uma empresa ou não vai ser, vai empreender ou não vai. A Roseli trazer uma nova empresa para ela, para os negócios dela, uma nova visão, mesmo no mesmo setor, ou o advogado também empreender. E hoje a gente vê as pessoas em multitarefas, multiprofissões, e está todo mundo buscando se conectar de fato e dar um próximo passo para o seu negócio em expansão. Mas né? muito boa essa conversa Sobre nossa aqui, né? isso. Para a gente poder Agradeço, trocar Ganhei essas esse experiências, tempo. Às né? vezes Muito você fala assim, eu não vou obrigado ter aí tempo, também. mas é um tempo Agradeço que você demais. ganhou. Investiu e ganhou. É isso aí, obrigado. Bem, encerramos então por aqui esse episódio do podcast ABC, né? ABCD Nexus. Se você quiser entrar em contato comigo, eu estou no Instagram, Débora Barini, ou se não, BNA Advogados Associados. Até mais. É isso aí, muito obrigado, né, a todos. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu sou muito ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok. É Ricardo Scarmato, né, com S mudo. Ou se jogar no Google também meu nome lá, do meu escritório, Scarmato Advogados, vai também ver lá um pouquinho do nosso conteúdo. Obrigado. Eu não sou muito de mídia, eu trabalhei muitos anos com sigilo profissional, mas você vai ver alguma coisa lá no Roseli _Salomão. Foi um prazer estar aqui com vocês.